E aí, tudo bom com você? Matheus Oliveira aqui. Hoje a gente vai fazer um react diferente. Eu acho que é um react positivo, só complementando as coisas que serão ditas pelo Rodrigo Vinhas. O vídeo que eu escolhi é um vídeo recente dele, A Arte de Saber Escolher, que me lembrou o livro da Arte da Sabedoria do Baltasar Gracian. Enfim, vamos ver o que ele vai falar nesse vídeo. Eu não vou criticar as coisas que ele tem para dizer, até porque é muito difícil criticar o que o Rodrigo tem a dizer, porque ele é um cara muito sensato no que ele fala, é um cara muito puro no que ele compartilha. E é doido, né? Não sei se você já me segue há algum tempo, mas eu não falo das minhas referências, as pessoas que eu sigo e escuto. E uma das que eu escuto há no mínimo aí uns 4 anos é o Rodrigo. 4 anos? Vai fazer 4 anos, vai fazer 3 anos, na verdade. Eu comecei a escutar ele em 2020. E eu não sou de compartilhar minhas referências porque ao longo desses 8 anos estudando muito, muitas pessoas que eu já ouvi, para mim, hoje eu não quero saber dessas pessoas. Não porque eu saturei do conteúdo, mas eu saturei da história dessas pessoas. Por algumas delas eu ter tido a oportunidade de trabalhar e ver que é só um personagem fabricado. Elas não são aquilo ali que você compra mesmo. Por questões de contrato eu não posso dizer quem são essas pessoas. Mas são pessoas que têm aí 7 milhões de seguidores no Instagram, já passaram pelo nicho de produtividade, de alta performance, hoje está surfando na onda do marketing digital, né? Não agora, mas já tem um tempo que virou professor de marketing digital, enfim. Pessoas... eu não vou ficar falando dessas pessoas não, vamos pro vídeo do Vinhas aqui, que já me alonguei muito, e espero que você goste desse tipo de conteúdo. Deixa um comentário aí, porque é o que você fala que guia para saber se o que eu estou fazendo aqui vale a pena ou não. Porque por mais que eu queira falar o que eu tenho para falar, eu quero saber o que você quer ouvir, né? Saber se está valendo a pena para você, tem que valer a pena para nós dois, tá certo? É isso, vamos pro conteúdo do vídeo. Salve, salve, meu nome é Rodrigo Vinhas e nesse vídeo eu vou te falar do elemento mais importante. Eu vou colocar na velocidade 1040 aqui, né? Eu tenho um coisinha aqui de velocidade, um pluginzinho aqui, para o vídeo não ficar mais longo do que os 9 minutos, porque como eu vou parar e comentar, acaba que o vídeo vai ficar longo, né? Então vamos lá. Importante para você ter sucesso no longo prazo no digital, que é a curadoria. O que é a curadoria? A curadoria pode ser para você escolher o seu especialista, pode ser para você escolher o seu estrategista, caso você seja um especialista, pode ser para você escolher a sua equipe, pode ser para você escolher o preço do seu produto, pode ser para você escolher o seu nicho, pode ser para você escolher o seu micro nicho dentro de um nicho maior. Então vamos supor, se uma pessoa está falando de finanças e você vai falar só sobre ações, é um nicho menor dentro do grande nicho que é finanças. A escolha desses elementos é o que vai fazer toda a diferença se o seu negócio vai ter prosperidade no longo prazo ou não. Para você. Uma coisa que eu vou observar aqui é o seguinte, quando ele fala, né, do micronicho ações dentro de finanças, eu vejo que isso trava muitas pessoas na seguinte linha de raciocínio. Eu quero falar sobre finanças, mas eu só sei falar sobre ações. Eu preciso aprender um pouco mais sobre isso, sobre aquilo. É legal, mas às vezes o pouco que você acredita ser quase nada que você sabe é muito ou tudo que alguém precisa e está buscando aprender na internet. Então, para destravar essa coisa de querer abraçar tudo e às vezes quando você perde esse tempo querendo aprender, estar extremamente pronto, preparado, tem muita gente que sabe menos que você, mas sabe bem aquilo que é menos, digamos assim, tá? Então, fica essa sacada. Você começar a fazer a curadoria do seu projeto, você primeiro precisa ter clareza. Vou dar um exemplo para você. Quando eu comecei, um dos meus primeiros especialistas foi o Gustavo Cerbasi. E por que eu escolhi o Gustavo Cerbasi dentro do nicho de finanças? Porque eu já tinha clareza que eu queria um produto que tivesse muita escala. E se você quer trabalhar com muita escala, você tem que entender quais nichos comportam o tamanho da escala que você quer ter. Então eu vou dar um exemplo de grandes nichos para você. Idiomas é um nicho muito grande, concurso público é um nicho muito grande, marketing digital é um nicho muito grande, finanças é um nicho muito grande. O que esses nichos que são muito grandes eles têm em comum? A clareza da transformação que a pessoa vai ter. Então se você quer aprender um idioma como inglês, é muito clara a transformação que o seu cliente vai ter com o seu produto. Ele é uma pessoa que não fala inglês e depois ele vai ser uma pessoa que vai saber falar inglês. A outra coisa é o tamanho da procura que tem sobre esse nicho que você está falando. Então é claro que um nicho de inglês é super popular. Como que você sabe disso? Porque já tem um monte de escolas, 2 dos caras que são bilionários no Brasil são donos de redes de escola de inglês. Então esses são alguns indícios que esse nicho tem procura e pelo fato da transformação ser muito óbvia, fica mais fácil de vender, porque é mais fácil de você comunicar do que, por exemplo, uma pessoa que está lançando uma formação em coach quântico. Uma outra coisa que é bom observar aqui é o seguinte, muita gente mesmo tem esse bloqueio do mas já está todo mundo fazendo. Porque a gente tem, eu acho que isso é natural do ser humano, a gente quer ser inovador, sabe essa galera que está sempre querendo lançar a nova Netflix, né? Enfim, ser disruptivo. Só que se você parar para pensar, é legal ser pioneiro, é legal ser vanguarda,
Só que aí tem uma outra galera, né? Porque as coisas, né, são sempre assim. A outra galera é a seguinte: pô, eu comecei do zero, não tenho base de conhecimento, não tenho onde pesquisar. Então é sempre realmente tentar ter um olhar positivo sobre, tem muito, o nicho é muito concorrido. Se é muito concorrido, primeiro, tem dinheiro ali nesse meio, certo? Como ele falou. Segundo, que tem base de conhecimento. Então você pode perguntar para as pessoas. A gente vive num mundo que sobre a concorrência, concorrer o tempo todo, mas tem muita gente que concorre comigo e às vezes também tem que colocar isso na sua cabeça, né? Não é porque a pessoa trabalha com a mesma coisa que você que ela concorre com você. O mercadinho da esquina aqui, ele não concorre com o Carrefour, né? Ele é irrelevante para o Carrefour. Então, mais ou menos isso acontece. Então, às vezes tem pessoas que, até mesmo, né, estão no patamar acima que você e elas já têm essa consciência que elas às vezes até te ajudam. Então é só você perguntar. Tá? Existe isso? E como que você vai fazer uma boa curadoria para o seu negócio digital? Bom, começa pelo fato de você ter clareza. Uma vez que você tem clareza, aí você começa, de fato, a fazer a curadoria. E o que você precisa? Você precisa fazer uma pesquisa, refletir e analisar os principais aspectos do negócio. Qual o modelo de negócio que você quer? Aonde você quer chegar? Vou dar um exemplo aqui. Eu falei que o nicho de inglês era muito grande. O meu objetivo hoje é trabalhar com um negócio que tenha um grande LTV. Eu acho que ele vai explicar, é óbvio, né? Porque ele tá coisa. Mas o que é isso? Você vender várias vezes para a mesma pessoa. Né? E você vê isso aí, né? É o básico, né? Dos grandes players do marketing digital, que é te vender um produto de entrada, depois te vende um evento ao vivo e nesse evento ao vivo ele te chama para um grupo de mentoria. Né? E dentro de um bom curso, até mesmo dentro do meu treinamento, você entende por que tem que ser nessa ordem. Por que às vezes você não pode fazer já uma grande oferta. Se você comprar o curso, vamos botar R$ 1.597, você vai ter um desconto, ou então vai ganhar a oportunidade de participar do evento ao vivo. Não, você primeiro vende para depois que a pessoa já estiver mais educada, mais madura dentro do seu processo, você vender o segundo, dentro do segundo a pessoa se envolver e ter uma nova transformação, né? Então você vai até mesmo evoluindo a pessoa, evoluindo no sentido de fazer com que ela tenha a transformação que ela quer ter em níveis diferentes dentro da sua esteira de produtos. Ou seja, eu quero ficar vendendo muitas vezes para aquele mesmo cliente. E no caso de infoprodutos, com inglês, isso é mais difícil de acontecer. Por quê? Porque uma vez que você vende o curso de inglês para a pessoa, é muito difícil você vender outra coisa para a mesma pessoa. Diferentemente do nicho de marketing digital. Por exemplo, no nicho de marketing digital, eu posso vender uma formação de estratégias digitais, depois eu posso vender uma mentoria, depois eu posso vender um mastermind, e eu posso ter essas pessoas anos e anos comigo. Porque nesse caso, eu estou trazendo aqui produtos que têm uma recorrência. Claro que existem também recorrências de inglês, mas isso é mais raro no mercado de hoje em dia. E uma coisa que eu observei ao longo dos anos aqui a gente começa fazendo muito esse negócio de ter escala, né? De ter um grande volume de vendas, e é o que ele falou, tem que saber qual é o modelo de negócio que você quer. Porque, às vezes, você acaba tendo muito volume de vendas, mas tem muita gente desistindo. Normal, as pessoas desistem no meio do processo. Elas desistem no processo de te conhecer, né? Então, muita gente entra no funil e não compra, muita gente compra e não chega ao final do curso, tem gente que nem abre, tem gente que pede devolução, compra horas depois já pede devolução porque, sei lá, ela só queria comprar. Então, quando você tem, já é diferente, né? Quando você tem essa coisa de vender várias vezes, e aí quando você vende várias vezes, eu tô falando de vender coisas boas, coisas novas, coisas que as pessoas precisam cada vez mais. Não é simplesmente dar uma melhoradinha e fazer o produto A 2.0, saca? Isso tudo para falar o quê? Tá. Quando você vai, vamos lá, você vai criar uma lista de 500 pessoas. Vamos lá, 500 pessoas, acredito, isso é possível. Num período de tempo. Você tem 500 clientes fiéis que vão ficar com você por no mínimo 10 anos, porque você tem uma esteira de produtos bem pensada para eles. 10 anos passam rapidinho, gente. Eu tô há 8 anos, 2014... 2014 eu comecei a estudar, né, o marketing digital. É isso. 8 anos, 9 anos, vai fazer 9 anos esse ano. Então, assim, você parar pra pensar, passa voando. Então, você ter essas 500 pessoas fiéis assim, você também ser fiel a elas, sabe? Porque vai acontecer, seus clientes acabam se tornando grandes colegas, amigos, e isso faz com que eles confiem cada vez mais em você. E isso faz com que eles compartilhem o seu produto. Então eles vão fazer um marketing para você meio que orgânico, sabe? Além de estarem comprando várias vezes de você, eles vão estar falando para as outras pessoas.
realmente, eu sei que vai soar negativo o que eu vou falar aqui, porque as pessoas têm falado muito sobre a seita, né, do marketing digital, mas é mais ou menos isso mesmo. As pessoas acabam divulgando o seu produto para outras, falando, olha, vê a dificuldade de um colega, ela fala, cara, se você conheceu o Matheus, se você conheceu o Rodrigo Vinhas, você vai querer entrar para o curso, para a mentoria, enfim. Pelo menos conhecer o conteúdo gratuito, as pessoas vão conhecer, e aí o processo se inicia novamente, né? É isso. Uma pessoa consegue comprar um curso de inglês, aprender a falar inglês em um ano e não precisa comprar mais aquele produto. Então, no meu modelo de negócio, para mim, hoje eu não trabalho mais com um nicho de idiomas, que eu já trabalhei por muitos anos. Aí você se pergunta, no seu negócio, o que é importante para você? Se o LTV é importante para você e você está procurando um nicho que não tem essa recompra, então essas premissas não se encaixam, não servem para você. Então você tem que elencar qual é a sua prioridade. Se a sua prioridade é LTV, tem alguns nichos que vão funcionar e alguns nichos que não vão funcionar. Se a sua prioridade é vender um ticket baixo para muita gente, alguns nichos vão funcionar e outros não. Se a sua prioridade é vender um ticket alto para poucas pessoas, é a mesma coisa. Então você tem que entender qual que é a sua prioridade para que você possa escolher tanto o nicho quanto o especialista que você vai abordar para você conseguir chegar no lugar que você quer. É uma outra coisa que eu vou abordar aqui que ele falou, né? Até mesmo de comunicar para o público errado com a estratégia errada. Eu vou dar um exemplo, ele está falando aqui na questão de escolher estrategista, o produto e tal, mas às vezes a estratégia em si. Eu tenho um cliente, quando eu comecei a trabalhar com ele, ele é dono de uma rede de concessionárias de seminovos, vendas de carros seminovos. E quando eu peguei para fazer uma avaliação da estratégia de tráfego dele, investimento que eu estou falando, não dos anúncios, de investimento. O carro mais barato lá era na faixa dos R$38 mil. E ele estava investido R$50 por dia para tentar vender um carro de R$38 mil. Então, assim, é doido. Eu já vou deixar você pensar, nem vou falar mais nada, né? Tipo, você quer vender R$38 mil investindo só 50. Então, para pensar. E aí você pensa, ele está sozinho ali no mercado de anúncios? Não. Tem um monte de gente anunciando. Então, se você parar para pensar, R$50 em 30 dias dá R$1.500, não é isso? Para vender um carro de 30... Só estou falando para vender um carro só, tá? O mais barato lá, 38 mil. E aí, vamos dizer que tem um cara que já entendeu a lógica do negócio e, é uma concessionária, já é uma rede. Então, se ele pegasse esse investimento ali ao invés de 1.500 no mês, 1.500 num dia, não estou falando que é garantido, mas você começa a entrar, realmente quer entrar na mesa para concorrer com as outras pessoas. Por quê? Quando eu fecho com uma empresa, eu tento fechar sempre exclusividade, para não trabalhar para concorrente daquela pessoa. E esse cliente foi isso. Só que anteriormente eu já tinha trabalhado com essa mesma coisa, concessionária, e era bem menor, não era nem uma rede grande não, bem menor aqui do Rio, de seminovos. E o cara colocava exatamente o que esse meu novo cliente colocava no mês, essa pessoa colocava em um dia. E eu tive a satisfação de ver, nos 6 meses que a gente passou trabalhando juntos, ele virar para mim, esse cliente, né, o antigo, falar para mim assim, cara, a gente está abrindo esse novo ponto, né, uma nova loja, graças aos resultados que você trouxe. Então, sim, foi muito satisfatório. Mas aí, eu tentei levar esse exemplo para o meu cliente novo, foi isso que foi abrindo a mente dele. O investimento correto, na estratégia correta, com a criatividade correta. Como assim criatividade correta? Isso é um assunto para um outro vídeo, né? Porque as pessoas hoje estão muito técnicas. Tudo só quer cópia agressiva, sabe? Estão muito no coisa de manipulação, mas eu vejo muito uma coisa de varejo, sabe? Você vai ter mais por menos, você por apenas não sei o quê, e não tem aquela coisa criativa que desperta a emoção, que desperta o desejo, que até mesmo pode dar uma tocada na dor, mas de uma forma sutil, sem ser aquela coisa de botar a culpa completamente no tomador de decisão, sabe? Enfim. E no caso do especialista, a lógica é a mesma. Se você quer, por exemplo, vender o seu produto no perpétuo, você não vai procurar um estrategista que é especializado em lançamentos. Se o seu produto trabalha com uma venda mais consultiva, você não vai procurar um estrategista que não entenda sobre insight sales. Você precisa saber responder algumas perguntas, como por exemplo, você tem o capital intelectual necessário para chegar lá? Quais são as pessoas que você precisa recrutar para o seu projeto acontecer? Você tem os recursos de tecnologia para lançar o produto que você quer, do jeito que você quer? Você está bem posicionada nesse mercado? Ou sabe procurar a pessoa que está bem posicionada no mercado que você quer atuar? Tem uma frase que eu gosto muito do Newton Bonder,
que está no livro Alma e Moral, que ele diz o seguinte: quantos de nossos esforços são, na verdade, oferendas ao nada? E essa frase se aplica muito bem à questão da curadoria, porque se você escolher o projeto errado para você atuar, você vai ficar gastando energia, e no final aquilo não vai dar resultado. Então a coisa mais importante é você escolher certo. Tem uma frase muito famosa também que diz o seguinte, que você deve contratar devagar e demitir rápido. Ou seja, você deve gastar muita energia para você contratar uma pessoa, ou para você encontrar um especialista, para você encontrar um parceiro, e a partir do momento que você vê que aquilo não foi o que você esperava, que as coisas não saíram da maneira que você pensou que sairiam, você se desligar daquele projeto o mais rápido possível. Isso é muito importante porque eu vejo isso nas empresas de tecnologia, no mercado de tecnologia, que está no mercado que eu trabalho, que eu dou consultoria. As pessoas contratam uma consultoria, às vezes, para pagar R$100 mil a uma consultoria por mês. E, pô, se você parar para pensar, em um ano são 1.200.000, né? É dinheiro pra caramba. Então, às vezes, em 6 meses, já dá com os indicadores ali, para você ver se essa consultoria está dando resultado ou não, sabe? E até mesmo na questão da produção ali, você pode ver os usuários, eles estão reclamando e você já aprendeu a ver que essas reclamações não é simplesmente resistência, é uma reclamação de que realmente a consultoria não está funcionando. Só que aí a gente já botou 6 meses, a gente já botou aí R$600 mil, não, agora já botou muito dinheiro. Só que se você esperar mais 6 meses, você perdeu 1.200.000, sabe? Então realmente é o que ele está falando aqui, tomou a decisão, contratou devagar, demitir rápido. Claro que não é uma coisa de você desistir rápido das coisas, mas quando você entender que você escolheu errado, é melhor você largar. Só que aí entra um negócio, né? O ego, a gente não quer, a gente instintivamente se esforça mais para justificar nossos erros, falando, lá, viu? Era só um momento, e esse momento de poder falar isso nunca chega. Era só um momento que a gente... Porque todo mundo enfrenta dificuldades, aí a gente vai tentando justificar. A gente, como ele falou, nossos esforços são nada, né? A frase ali que ele usou do pensador. É muito isso mesmo, a gente acaba usando muita energia para justificar o errado, ao invés de, não, tá bom, errei, não ficar se justificando e tomar a decisão correta, e fazer a coisa certa. Ou pelo menos tentar um novo processo, né? Porque nada é garantido. Quanto antes. Agora falando sobre nichos. Como você pode fazer uma boa curadoria? Acredito que tem 2 grandes blocos aí. O primeiro são os grandes nichos, big nichos, e o segundo são sub-nichos menores de nichos grandes, ou às vezes realmente nichos pequenos, nichos pouco explorados. No caso dos grandes nichos, você tem que pensar o seguinte: você tem algum diferencial para acrescentar naquele nicho? Eu vou dar um exemplo para você que eu já fiz. Teve uma época que eu trabalhava com esse nicho de idiomas e eu lancei a minha professora de inglês. Isso já faz alguns anos, ela se chama Lilian Bittencourt e o canal dela aqui no YouTube é English Yourself. Hoje em dia tem algumas centenas de milhares de inscritos enquanto eu estou gravando esse vídeo. E quando a gente começou, qual que era o diferencial dela em relação às outras pessoas que estavam no mercado naquela época? A Lilian é uma ótima professora de inglês, mas isso não é diferencial. Isso é o mínimo para você começar em qualquer mercado que você for atuar. Você tem que ser bom naquilo que você está fazendo. Mas ela tinha um outro elemento que daria muita diferença e ia funcionar muito bem na internet, que eu visualizei, que é o fato de que ela era uma pessoa engraçada. E eu percebi que não tinha nenhum canal na internet na época que misturasse tão bem o inglês, o fato de aprender inglês, com entretenimento. Então eu pensei em usar inglês mais entretenimento para fazer um diferencial mesmo dentro de um grande mercado que é o ensino de inglês. Para pensar no seguinte, até hoje, mas quando o TikTok estourou assim no Brasil, todo mundo começou a surfar na onda das dancinhas mesmo sem querer. E assim, se não é um negócio inato que fala, enfim, um negócio da sua essência que já nasceu com você, nato, né? Um negócio nato que já nasceu com você, inato. Se alguém sabe aí o significado de inato, mas se não é algo que já nasceu com você, e às vezes não é nem fazer dancinha, às vezes é passar o ridículo mesmo. Passar o ridículo não como algo negativo. Eu, por exemplo, eu não tenho vergonha nenhuma de me expor ao ridículo, sabe? Eu acho que é por isso que eu me dei tão bem na comédia, me dei tão bem na arte de comunicar e escrever textos de comédia, né? Para quem não me conhece, eu já trabalhei com stand-up comedy, né? Até hoje me considero um comediante porque eu atuo na escrita para alguns comediantes e alguns programas de televisão. Rapaz, assim, várias áreas mesmo. Mas o que eu quero te dizer eu não tenho vergonha de chegar numa festa e o clima lá tá meio parado, as pessoas querem curtir, mas não tem aquela pessoa que dá o primeiro passo, vai pra pista de dança. Por mais que eu não saiba dançar, eu não tenho problema nenhum ir lá dançar, sabe? Então, se não é de você nato de fazer a coisa, não vale a pena você fazer dancinha. Mas agora, igual ele falou, a especialista dele aqui é uma pessoa engraçada. E às vezes é natural dela ser engraçada. Então, tem sacadas boas, né? Usa isso no seu conteúdo, né? Seja você mesmo nesse sentido.
Mas, claro, toma cuidado para não exagerar a mão, né? Agora eu vou dar um exemplo de um mentorado meu que era estrategista de 2 especialistas de chantininho. O que é chantininho? É uma mistura caseira de chantilly com leite em pó, geralmente leite ninho. E essa mistura, ela é muito boa para usar com aqueles bicos de bolo, sabe? Para você fazer os desenhos e tal. Só que o que esse nicho é? O chantininho, ele é um micro nicho dentro de um grande nicho que é renda extra. Então ele vendia para as pessoas ensinando a fazer esses trabalhos com chantininho e eventualmente a pessoa trabalhava em casa e fazia uma renda extra com aquilo. E acabou que eles tiveram muito sucesso fazendo até 7 dias. Vou fazer uma correção aqui, posso estar enganado. Mas não é um nicho só de renda extra. Na verdade, renda extra a gente diz como... porque a gente é do mercado. Mas é do nicho de confeitaria. Posso estar enganado. De faturamento dentro de um nicho que, teoricamente, é pequeno. Não é um nicho tão grande quanto esse que eu acabei de citar do inglês, por exemplo. Se você é um estrategista e está procurando um especialista, tem algumas perguntas que você precisa fazer para você mesmo. A primeira de todas é o seguinte: você é capaz de fazer com que aquele especialista que você está procurando, que você eventualmente está negociando e pensando se você vai fazer um negócio com essa pessoa ou não, se ela é capaz de sonhar o mesmo sonho que você. Se vocês não chegarem na conclusão que os dois estão sonhando o mesmo sonho, pode ter certeza que essa parceria tem um prazo de validade muito curto. A segunda coisa que você precisa avaliar como achar um bom especialista é o seguinte: essa pessoa, ela é uma boa comunicadora, ela tem desenvoltura para falar na câmera, ela produz conteúdo com consistência, o conteúdo dela é bom, ela tem um engajamento naquela pequena base que ela tem eventualmente hoje. Eu vou levantar um ponto, não sei se ele vai comentar sobre isso, tá? Nessa questão da consistência e criação de conteúdo, é uma coisa que eu vejo, que quando eu sou estrategista, né? Porque apesar de eu entender, igual ele aqui, ele é o estrategista, mas aqui ele não está como estrategista, ele está como especialista em estratégias, especialista do conteúdo. E tem, claro que ele tem a cabeça por trás disso aqui que ele está fazendo, mas tem gente envolvida no negócio. Então, para ele ali, eu acho que é mais tranquilo por isso. Ele já jogou dos dois lados. Igual aqui, eu jogo dos dois lados. Eu sou criador de conteúdo, mas também trabalho muito por trás da estratégia das pessoas que criam conteúdo. O que eu quero dizer é o seguinte: se a pessoa, igual ele falou, não tiver essa, pelo menos se colocar no lugar do outro, ela acha, como criadora de conteúdo, já vou criar o conteúdo todo mesmo, ela só está aparecendo às vezes na frente da câmera para falar aquilo que ela já sabe. Ela cria às vezes os slides, né, como você está no início, você cria o material, né, e tudo mais. Então ela acha que ela já fez a parte toda dela. Aí ela joga tudo para você. O que é jogar tudo para você? Ela não quer se comprometer em criar os textos que vão ser usados ali na descrição, às vezes nas páginas, até mesmo no roteiro. Ah, mas Matheus, eu às vezes faço esse trabalho, né? Hoje eu delego muito ele, mas o de escrita dos vídeos, o copyright. Por quê? A pessoa acha que por você já ser o especialista na escrita, você entende 100% do nicho. Então, por exemplo, se eu pegasse aqui eu sou estrategista para alguém que é especialista nesse nicho de chantininho, eu não entendo nada disso. Como é que eu vou criar sozinho? Ah, mas é só pesquisar. Sim, é só pesquisar. Mas a pessoa que tem a vivência, ela que vai ter a sensibilidade, ela que vai me passar a sensibilidade do que eu tenho que comunicar. Então, até mesmo de sentar nisso para poder decidir as coisas, né? Não é só entrar em campo e jogar, ela tem que se comprometer em treinar junto com você. Ela é boa naquilo que ela está fazendo? É visivelmente boa naquilo que ela está fazendo? Vou te dar um exemplo. Um dentista tem o próprio dente feio. Não significa que o dentista não saiba fazer o dente de outra pessoa bonito. Mas se o próprio dente daquela pessoa é feio, isso vai dificultar a percepção de valor dele por clientes em potencial. Então você tem que entender assim: aquele especialista conseguiu aplicar aquela transformação que ele está prometendo na própria vida dele. A outra coisa, ele conseguiu replicar isso para outras pessoas? Porque algumas vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela faz. Vou ser muito honesto com você aqui. Eu tenho essa grande dificuldade aqui que ele falou. Ele conseguiu replicar isso para outras pessoas? Eu tenho muita facilidade em fazer o que eu faço. E aí eu redobro muito a minha atenção quando eu estou tentando compartilhar para as pessoas. Porque para mim é muito óbvio. É muito óbvio o que eu estou fazendo. É muito óbvio que eu tenho que compartilhar. O que eu estou falando para você é muito óbvio. Então, para mim, às vezes eu acho que tem que ser óbvio você entender também. Só que às vezes eu penso no seguinte: tem muitos mentores mesmo com quem eu converso, não só mentores igual o Vinhas aqui, que eu assisto, eu não tenho contato com ele, só pelo conteúdo, que a pessoa tá me explicando, peraí, sai da onde você tá, entra onde eu tô, porque eu não tô conseguindo entender de verdade como eu vou fazer isso, por que eu tenho que fazer isso. Então eu uso essa minha experiência dos meus mentores de, não, Matheus, sai da onde você tá, tenta entrar onde essa pessoa tá para poder passar para ela o que ela, né, coisa. E aí uma coisa que eu lembrei, eu sempre tenho falado isso ultimamente, né? Eu fui aprender há 8 meses, porque isso me marcou tanto que eu sei até o tempo. Há 8 meses que eu aprendi a fazer conta de dividir no papel. Sabe aquela que você tem que botar o Lzinho aqui, o número e o coisa que você vai dividir? Eu não sabia fazer isso há 8 meses. Até 8 meses. Não tem vergonha de falar isso.
E eu só pude aprender porque a pessoa que me ensinou saiu do lugar dela, que para ela era muito óbvio, e realmente, né? Pô, eu tenho 28 anos, fui aprender isso, sabe? Com 27 anos. Às vezes é um absurdo, mas aí você tem que sair todo desse preconceito para entender que a vivência daquela pessoa não foi a mesma que a sua, que os caminhos que ela teve que andar não foram os mesmos que os seus, e não só porque ela decidiu, porque ela foi empurrada para esses caminhos, né? Então, às vezes, algumas coisas fizeram que ela não pudesse prestar atenção nisso. Nesse meu caso da matemática, eu não sabia fazer conta de dividir no papel. E aqui é a mesma coisa. Você, para conseguir vencer essa barreira, de conseguir ensinar as outras pessoas, é isso. Peraí, isso é muito óbvio para mim. Agora, como eu posso tornar isso óbvio de verdade para ela? E não só achar que tem que ser óbvio para ela. Mas ela que tem que correr atrás. Não necessariamente. Não necessariamente. Se na sua oferta você disse que era para todo mundo, a sua responsabilidade fazer com que seja de fácil compreensão para todo mundo. Agora, se você falou o nível mínimo que a pessoa tinha que ter de conhecimento, aí é uma outra história. Show? Aí a pessoa tem que ter honestidade também. Né? Porque algumas vezes a pessoa é muito boa naquilo que ela faz, mas ela não sabe explicar, ela não tem didática, ela não consegue replicar isso para outras pessoas. E se você for um especialista e estiver procurando um estrategista, eu acredito que a questão mais importante seja de fato o modelo de negócio. Você está procurando um sócio para você dividir as vitórias e as derrotas do seu negócio? E aí aqui entra um negócio, né? Quando você tem o sócio, vocês dois vão tomar as porradas e vocês dois vão bater. Ponto. É claro que tem as questões de percentual, né? De uns vão apanhar mais e bater mais, outros vão apanhar menos e bater menos, enfim. Mas quando você contrata, aí é o lance também, ou você é contratado, não é o lance de já ir jogando tudo nas costas da pessoa, que a pessoa joga tudo nas suas costas. Mas aí, eu acho que eu não fui claro, né, no que eu quis dizer, mas vamos ver aqui se eu consigo melhorar. Alguém para entrar no risco junto com você? Alguém para ter a mesma responsabilidade que você tem sobre o seu negócio? Ou você prefere trabalhar com um prestador de serviços, onde você assume todo o risco, mas também fica com uma parte muito maior dos ganhos daquele projeto? E para finalizar, independente de você ser estrategista ou de você ser especialista, o que você precisa na sua curadoria é buscar pessoas que tenham os mesmos valores que você. Se você encontrar pessoas que tenham os mesmos valores que você, a sua chance de dar certo já fica muito maior. A outra coisa muito importante é que você passe muito tempo alinhando as expectativas. Quais são as responsabilidades da outra pessoa? Quais são as suas responsabilidades? Isso que eu queria dizer, essa parte aí que ele falou, do alinhamento de expectativa na questão das responsabilidades, sabe? Não é só porque você contratou, que te contrataram, que vai ficar tudo nas suas costas ou você vai jogar tudo nas costas daquela pessoa. Tem que se alinhar essa expectativa de ritmo de trabalho, de volume de trabalho de ambas as partes, tanto como sócio, tanto como contratado ou contratante, tá? A métrica que vocês vão usar para saber se aquele negócio está dando certo ou não. De quanto... Aí isso também baliza ali com o que ele falou da questão dos valores. Por quê? Se você não alinhar, por exemplo, eu estou querendo aumentar o número de pessoas na minha lista para poder baratear o custo. Porque depois que as pessoas entram na minha lista de e-mail, do Telegram, eu posso comunicar várias vezes com essas mesmas pessoas sem aumentar o meu custo. Então, às vezes, a lista para mim é mais importante. E às vezes para outra pessoa não. O mais importante para ela é o faturamento em si, sem prestar atenção nesses outros detalhes. Então, assim, eu por saber que aumentando a minha lista mensalmente, no final do ano, para mim isso já virou um padrão. É só se realmente o mundo virar de cabeça para baixo. Coisas que eu não controlo. Mas naquilo que eu influencio e posso controlar, dentro da criação da lista, por exemplo, por isso que eu falo dela, eu sei que no final do ano a gente vai bater a meta feliz. Só que se a pessoa está focada só no faturamento mensal, talvez nas épocas ali que o negócio tinha que estourar, por exemplo, uma Black Friday, e às vezes eu sei que o produto não vai estourar na Black Friday, porque ele não é pensado para isso, ou às vezes porque o mercado não ou pelo menos o tempo de compra do meu tomador de decisão não está na Black Friday, porque ele está priorizando outras coisas, sabe? Então vocês têm que alinhar essas coisas para que ambos estejam olhando para os mesmos indicadores, por mais que tenham interpretações diferentes, porque contra o fato não vai ter argumento. Então vocês têm que estar olhando pelo menos para o mesmo fato. Em quanto tempo vocês vão avaliar essa métrica? No final, a coisa mais importante é não frustrar a expectativa de nenhuma das partes. E isso é muito mais fácil se você sabe dialogar e se você faz uma boa curadoria. Te vejo no próximo vídeo. Esse foi o vídeo do Vinhas, espero que ele tenha te ajudado, espero que os comentários que eu trouxe nesse vídeo tenham te ajudado também. Vale muito a pena seguir o que esse cara ensina, mas eu gosto muito de ressaltar, assim como no meu conteúdo, nada é uma lei absoluta, concreta, que você tem que seguir passo a passo, arrisca a risca.
sabe? Tem que ficar aqui no que ele falou. Por exemplo, a questão dos mesmos valores ali. Eu trabalho com pessoas que têm os mesmos valores que eu. Tô falando de negócio, tá? Não são valores políticos, pensamento ideológico sobre política, sobre time de futebol. Não, valores sobre o negócio mesmo, saca? Não, tem gente que eu trabalho e a pessoa tá mais focada em ganhar dinheiro mesmo. Só que a gente pelo menos converge em algumas coisas que favorecem os meus valores intrínsecos, vamos dizer assim. Aqueles valores que são minha força motriz. Por exemplo, eu não quero mais só vender e fazer com que a pessoa às vezes deixe de comprar a compra do mês, reduzindo a compra do mês para comprar um curso, para comprar uma mentoria. Eu já trabalhei com gente que fazia as pessoas venderem o carro para comprar e entrar no grupo da mentoria, esquecendo que às vezes a mentoria vai acontecer em vários estados do Brasil para essa pessoa. Ninguém fala isso para você na hora que te vende um grupo de mastermind, né? Então eu tô te falando aqui, às vezes dependendo do grupo que você entra, você tem que viajar o Brasil inteiro durante o ano, uma vez pelo menos por mês, e nisso você tem viagem, dependendo, passagem de avião, estadia, alimentação. Mas tem um evento. Não, o evento lá você pode às vezes até comer no evento, mas e o dia que você vai antes, depois do evento, saca? E às vezes você vai aproveitar para fazer umas conexões com pessoas que vão entrando ao longo do ano na mentoria, ou pessoas que não vão em todos os eventos naquele que, enfim, no grupo lá você combinou, você quer ir, então vai ter um pós-evento. Então com isso você tem um custo às vezes de um restaurante, de um happy hour. Isso ninguém conta para você. Então pessoas que faziam as outras venderem carro, pessoas pegarem empréstimos de 30, 40 mil reais. E eu ficava assim, gente, não é possível que isso esteja certo. Isso sempre doeu muito dentro de mim. E hoje não, pelo menos esses valores eu não aceito, sabe? A vender a qualquer custo para outra pessoa. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado dessas complementações, desses comentários no vídeo que você acabou de assistir. Se tem algum vídeo, seja até mesmo para fazer denúncias, não só fazer complementos de comentários aqui, complementos de conteúdo com os comentários, eu quero muito fazer esses vídeos também react aos golpistas do marketing digital, né? Não só os benfeitores como Vinhas aqui, tá certo? Espero muito te ver lá no meu Instagram, @sucesso do plano A, e também no perfil secundário, que é o @acervo.sucesso do plano A. Esse é o meu, na verdade, perfil mais antigo, e hoje ele é o secundário, que eu estou fazendo no Sucesso do Plano A uma nova jornada para crescer o Instagram do zero e até mesmo ir documentando e trazendo para você poder fazer o mesmo, tá? Criar uma nova comunidade. Eu vi muito essa coisa nas pessoas de já terem feito uma vez e ter dificuldade de largar o antigo para começar algo novo. A segunda coisa que eu quero te pedir aqui, se você está assistindo no YouTube, que você se inscreva no canal se não é inscrito, deixe seu comentário, a sua curtida. Essas ações, então, são muito importantes, porque é você. Não é o Matheus Oliveira que vai lá e tem uma estratégia mirabolante e viraliza um conteúdo, bomba um conteúdo. É você, é sua tomada de decisão que diz que isso aqui é relevante ou não. E se você, assim como eu, está cansado das pessoas prometendo R$1 milhão em 7 dias, sabe, esse câncer, esse pequeno grupo de pessoas que faz um profundo e gigantesco estardalhaço negativo no marketing digital, você tem que fazer assim, igual eu estou fazendo, reagindo a pessoas que eu acredito. E se você gostou desse tipo de conteúdo, você tem que espalhar ele. E nem precisa compartilhar com as pessoas. Se você quiser fazer isso, pode fazer. Mas assim, você gosta de guardar para você, pelo menos deixa um comentário e a sua curtida. Isso é fundamental. É isso. Meu nome é Matheus Oliveira, meu plano B, o sucesso do plano A. A gente tem um encontro marcado num próximo vídeo. Até lá.